O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. O professor Hipólito Léon Denis Arrivaille era bastante famoso na França, muito conhecido pela sua didática, pela forma com que ele colocava os ensinos. E já tinha também escrito alguns livros, principalmente de matemática, para o ensino básico e fundamental na França. Pena que esses livros se perderam, né? Porque ele tinha uma boa didática, ele foi colocando de forma gradual de dificuldade para facilitar o entendimento e conquistou muita fama, muito respeito. Quando ele começa a estudar, e ele era um estudioso do magnetismo, quando ele começa a estudar a doutrina espírita, então, a partir desse momento, ele vê que ele tinha que tomar algumas posições diferentes, algumas posturas diferentes, e dentre elas, mudar o nome. Para que não ficasse a doutrina vinculada ao grande educador, mas alguém desconhecido, e a doutrina se propagasse independente de quem estava coordenando. Embora alguns sabiam, mas quando iam saber que Allan Kardec era ele, já tinham estudado a doutrina, já tinham se interessado, já tinham entendido a situação. Então ele fez uma mídia, na época uma mídia reversa, ele colocou a doutrina para sobressair-se em detrimento de quem estava por trás, quem estava coordenando o trabalho. Hoje, no mundo que nós vivemos, muitas das vezes tem que a pessoa, com o seu conhecimento, com a sua fama midiática, os seus conhecimentos de mídia, divulgando, aí a pessoa fala, o fulano, aí ele segue. Então, a gente vai vendo que vai vendo dificuldades e vai vendo também mais responsabilidades para aqueles que querem estudar a doutrina espírita. Parte 3ª, capítulo 12. Da perfeição moral. As virtudes e os vícios. Paixões. O egoísmo. Caracteres do homem de bem. Conhecimento de si mesmo. As virtudes e os vícios. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Bom, quando nós passamos para pensar no próximo sem interesse próprio, nós estamos dando um passo importante para desenvolver os nossos bons sentimentos, para sermos bons colaboradores, bons trabalhadores da seara do bem. Por isso, a nossa responsabilidade, sempre presente, de procurarmos fazer o bem, de procurarmos trabalhar pelo bem e de construirmos um mundo melhor para todos nós. Façamos, pois, por onde sermos bons, por onde sermos melhores, por onde edificarmos as bases sagradas do bem. E tudo na nossa vida depende da nossa postura, da nossa forma de agir, de como nós nos interagimos uns com os outros. Por isso, temos que procurar desenvolver os nossos bons sentimentos pensando no bem do próximo, sem interesse próprio. Então, se você vê alguém em uma situação muito difícil e você fica com pena, você quer ajudar, você tem compaixão daquela pessoa, então você começa a mover energias de bons pensamentos e até de boas ações em relação a ela e para a direção dela, você começa então a crescer espiritualmente falando. É esse sentimento que devemos procurar treinar, que devemos procurar colocar em prática ao longo da nossa vida. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado.
Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso que é tão importante, no momento que a Terra está passando pela transição, que a gente procure, conforme a gente viu na questão anterior, valorizar os bons sentimentos desinteressadamente. Você quer fazer o bem pelo outro porque você tem compaixão do outro. Porque na próxima vida, você já terá conquistado uma boa etapa do processo. Porque para você estar numa Terra em regeneração, você também tem que estar regenerando os seus bons sentimentos. Lembrando sempre que os nossos sentimentos ocultos, mais profundos, nunca ficam ocultos. Aos olhos de Deus e da espiritualidade, né? Exatamente. E aos nossos próprios olhos também. Nós podemos tentar nos iludir, tentar criar subterfúgios, mas o sentimento está ali. Por isso que Paulo de Tarso colocou aquele texto enorme falando sobre a questão da caridade. Eu posso entregar todo o meu corpo à beneficência, posso dispor da minha riqueza, da minha fortuna, ainda vivo, se não tiver um sentimento de caridade, ou seja, você enxergar o outro como seu semelhante, com amor e com carinho, não tem o valor que poderia ter. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. Então, aquelas pessoas que fazem o bem espontaneamente. E isso incomoda quem está por perto, que não tem essa disposição, infelizmente. Então, tem pessoas que espontaneamente, naturalmente, eles fazem o bem, realizam o bem. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros, e conquistaram seus altos postos. E a isso é importante a gente entender. Quando nós já conquistamos nossos altos postos dos bons sentimentos, das boas ações, é como um guerreiro que conquistou conhecimento, habilidade para lutar numa batalha. E por que eles falam nos guerreiros? Porque era muito comum as guerras naquela época. Lembre-se que a doutrina espírita foi escrita em 1850, entre 1850 e 1870. Então, nesse período de 20 anos, existiam conceitos e conflitos que hoje não existem mais. Para trabalhar a mente das pessoas naquela época, foi usada a linguagem adequada àquele momento. Hoje seria assim, para você ser um grande empresário, um grande gerente de uma empresa, você só vai conquistar se você tiver muitos conhecimentos da área em que você tem que atuar, que você tem que gerenciar. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. O Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, e muitas das vezes dentro do nosso grupo, tem aqueles que se destacam pela bondade, outros pela autoridade e outros pela mesquinharia. Nós temos que saber lidar com todos, entender que nós temos que nos espelhar nos bons para nos tornarmos melhores e procurarmos fazer por onde crescermos para Deus. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa exceção. Para a Terra estar em regeneração, a Terra em regeneração, a maioria dos espíritos que aqui estão, vão estar de provas para a regeneração. Já não pode ter tantas expiações mais. Então, é importante nós entendermos esse caminhar para o processo evolutivo, esse caminhar para a nossa iluminação interior, esse caminhar para nosso florescimento do amor. Porque a Terra vai entrar em regeneração. Aí tem gente que ainda fala assim, preocupe só com você, esquece o resto. Se você está preocupando com você, esquecendo o resto, você não está evoluindo. Porque todo o princípio que a doutrina espírita traz para nós é agirmos em prol do nosso semelhante. Ter compaixão, ter solidariedade, procurar fazer o bem. Esse é o caminho que vai nos conduzir ao bem-estar. Agora, com equilíbrio, mas também com determinação, com firmeza. O que quer dizer também que você não vai ficar censurando o outro, nem tomando conta da vida do outro. Mas agir com compaixão, com discernimento e, acima de tudo, exercer a caridade e a bondade sem interesse nos mais altos conceitos da bondade.
E muitas vezes as pessoas acham difícil, mas uma simples oração pode realizar mudanças na outra pessoa. Quando você faz com sentimento de verdadeiro amor, que você compreende o erro do outro. Então, não é tão difícil assim ajudar. A gente tem que procurar portas, estar disposto a compreender a intimidade do outro, assim como nós queremos que a nossa intimidade seja compreendida, assim como nós queremos que as nossas imperfeições sejam relevadas pelo nosso semelhante. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. O contrário daqui, que onde predomina com relativa facilidade, não vou dizer maioria, mas com relativa facilidade, a intenção maligna ou maliciosa. E nós temos que procurar desenvolver as intenções benignas de caridade, de bondade, para que transformemos o planeta. Mas para transformar o planeta, primeiro a ser transformado tem que ser nós mesmos. Essa é a matemática que muitas pessoas ainda não conseguiram compreender em plenitude. Qualquer pensamento mau dentro de um planeta de regeneração para cima já é uma monstruosidade, uma monstruosa exceção. Guardem bem isso. No nosso livro Futuro Transcendente, a gente faz várias abordagens para que as pessoas consigam chegar a este entendimento de uma forma bem natural. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então nós temos que procurar entender que cada um dos nossos passos marcam importantes etapas do nosso processo evolutivo, marcam um importante processo do nosso crescimento íntimo. Com isso, nós vamos começar a ter nova visão do mundo e principalmente de nós mesmos. E para enxergarmos-nos a nós mesmos com mais facilidade, precisamos estudar o Evangelho. Porque quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo para ler, a gente vai vendo o quanto que nós temos que nos modificar, o quanto que nós temos que nos aperfeiçoar. E quando a gente vai pegar outros livros espíritas que vão nos impulsionar para o caminho do interior do nosso coração, vai facilitando para nós o entendimento daquilo que nós temos que mudar, da forma que nós temos que mudar, para melhor realizarmos as obras do bem em nós. Questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Quando a pessoa faz pelo outro e para o outro, as pessoas ficam assustadas, falam, mas por que está fazendo isso? Qual o interesse da pessoa fazer isso? Então nós temos que treinar, agir para realizarmos o bem espontaneamente, naturalmente, e tirarmos os nossos interesses pessoais naquelas realizações que precisamos empreender. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Para conquistarmos esse futuro, para conquistarmos o mundo melhor,
no futuro, nós temos que agir bem hoje. Então, o passado, ele dá para a gente um norte de ações, baseado naquilo que carregamos intimamente. O presente nos dá a determinação de agir para conquistar alguma coisa. E o futuro tudo é incerto. Para conquistarmos um bom futuro, uma coisa é certa: temos que nos esforçar ao máximo para fazermos o máximo de bem possível nesta vida. Questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por eles não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. Então, esses aqui muitas vezes são chamados de pródigos. Dinheiro chega, dinheiro sai, os bens entram, os bens vão, e a pessoa está sempre agindo como se nada tivesse acontecendo. Mas como você faz o bem é importante. Então vejamos. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Então nós não podemos ser tão pródigos assim de sairmos fazendo as coisas de qualquer maneira. Certa vez uma amiga falou que ela tinha gastado tanto dinheiro do cheque especial que ela teve que vender uma propriedade para pagar o cheque especial. Eu falei, mas o que você gastou tanto no cheque especial? Ajudando os outros. Então nós temos que ter um discernimento. Até onde nós podemos ir, até onde nós podemos gastar, nós temos que saber fazer isso. Mas fazer com regularidade. Isso eu posso usar para doar. Chegou naquele limite, então eu tenho que parar. Porque se eu começar a ir muito além, você vai na prodigalidade, você começa a prejudicar a sua família, aquilo que você precisa para conduzir sua vida. Ah, mas então eu preciso das coisas materiais? Todos nós precisamos dos bens materiais. Todos nós precisamos de ter um patamar de material, de bondade e de bens para a nossa sobrevivência. Senão a gente cria mais um distúrbio social. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre, também não é a outros para ser dispersada ao vento. A riqueza é para ser usada com sabedoria e com discernimento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. E aí vem essas questões delicadas. No mundo de hoje, 10% das pessoas têm praticamente 75% de todo o dinheiro do mundo. E é muito dinheiro. Se essas pessoas usassem esse dinheiro para fazer o bem, pelo menos para produzir trabalho, não teríamos tanta miséria como tem. Então, a forma com que nós lidamos com o dinheiro, ela é muito delicada. A forma com que nós usamos o dinheiro também é muito delicada. Questão 897. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Mas somos humanos. Se já fazemos o bem com algum tipo de interesse, mas fazemos o bem, é melhor do que fazer o mal sem interesse nenhum, ou sem se preocupar com o que vai encontrar do outro lado. Então, a forma com que a gente age é importante. O sentimento que nos move a fazer também é importante. Portanto, o sentimento e a intenção é o que vai ter mais valor, o que vai ter mais propriedade naquilo que nós precisamos empreender, naquilo que nós precisamos realizar. É importante, porém, que nós não tenhamos pensamentos fixos de preocupações constantes. Isso pode nos prejudicar. Tem uma historinha, história espírita, que uma senhora era muito rica, ela tinha um jardineiro que era muito pobre. E ela tratava muito bem o jardineiro.
Então ela foi fazendo as construções dela, o jardim era muito bem cuidado, a casa dela era enorme, e ela morava sozinha naquela casa gigantesca. E o jardineiro estava lá, cuidando do jardim, molhava, podava as flores, e tinha um quartinho nos fundos, que às vezes quando ele estava transpesado, chovendo muito, ele ficava ali, porque já estava cansado para ir para casa, ele morava relativamente longe, num bairro muito pobre. E um dia o jardineiro morre. Passado um tempo, a dona morre. E o jardineiro, então, tomado de compaixão, pede a seus superiores que ele fosse buscar a patroa dele, que era tão boa para ele, nos umbrais do plano espiritual. E ela desencarna, então ele chega, conversa com ela, ela olha que ele estava muito bem vestido, com aparência muito boa, e o segue. Eles entram num carro, chegam na cidade, ele entra num carro e esse carro vai passando. Só casas bonitas, casas grandes, chiques, com um jardim bonito na frente. E aí ela fala assim, é essa casa que eu vou morar? E vai andando, é essa casa que eu vou morar? E ele em silêncio. Aí quando chega, tinha uma casa muito grande, muito bonita, com algumas pessoas ali na varanda em terapia, e tinha uma casinha bem rústica, tipo uma casinha de pedra daqueles tempo da caverna, num cantinho, mas com as flores na porta, muito bonitinha, mas uma casa bem pequenininha. Aí o jardineiro diz, minha senhora, o que eu consegui com as autoridades aqui da cidade é essa casinha para a senhora. Ah, mas eu tinha uma grande casa, eu pagava, eu tratava muito bem meus empregados. Pois é, você tinha uma grande casa, enorme, e você viveu egoisticamente sozinha naquela casa. E aqui, os espaços são para a solidariedade. Até que você desenvolva a solidariedade, a compaixão e o entendimento, ali você vai morar. E quem mora nessa casa? Sou eu. Quem são essas pessoas? Aqueles que eu amparo, aqueles que eu ajudo. Então, nós temos que aprender regras de solidariedade. Cada um no seu passo, cada um nas suas possibilidades. Mas, se no plano espiritual você tinha uma casa muito grande e você amparava amigos muitos, e hoje você quer ter uma casa muito grande só para você, temos que pensar sobre isso. Então, a caridade é extremamente importante. Então, tem duas situações importantes. Tem aquela que nós temos que agir para que o outro tenha o mínimo suficiente para sobreviver e o mínimo suficiente para sobreviver com dignidade. São duas coisas distintas que nós temos que procurar ver como podemos fazer com que todos possam sobreviver com dignidade, com as suas necessidades básicas bem atendidas. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Letra A. Contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo, e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Como você faz, é o que a gente falou anteriormente. Como você faz é muito importante, mas fazer já está dentro de uma importância relativa muito grande. Porque se você deixa de fazer, na próxima você tem que aprender a fazer e aprender a ser desinteressado. Se nesta vida você faz pensando em conquistar lá na frente, ótimo. Lá na frente você vai fazer sem as devidas preocupações. E ele pede para a gente olhar a questão 894. Que é uma questão que, como podemos ver, está algumas questões antes, que ele mostra para nós que se você hoje já faz com facilidade, porque você conquistou isso em vidas anteriores. E se você tem dificuldade de fazer, porque você ainda não conquistou em vida anterior. Seja encarnado ou em treinamentos no plano espiritual. Portanto, a importância de nós procurarmos fazer o bem possível aqui nesta vida, treinando para as próximas etapas evolutivas, para as nossas próximas existências. Certo? É conforme está aqui. Letra B.
Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigirmos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório, fazemos o bem com a ideia de que não seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e nos elevarmos? Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa dar cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois é o fim para o qual devem todos tender. Então, eu tenho que fazer o bem, trabalhar sempre da melhor forma possível para eu me aproximar de Deus, para eu ser um espírito livre na próxima vida. Isso é um fato que nós temos que entender e temos que agir constantemente para fazermos com que isso prevaleça na nossa vida, na nossa existência. Questão 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo no futuro constituir o objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Se você está estudando, adquirindo conhecimento científico, você vai poder ajudar os irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis, numa hora, o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Bom, aqui da dupla interpretação. Vamos lá. Então, se você procura adquirir conhecimentos científicos, você vai poder ajudar seus irmãos, vai poder ajudar os outros. Isso, se a gente já tem inteligência para aprender aquilo que nós estamos estudando. E se não temos inteligência de aprender, estamos estudando, estamos lendo, estamos tendo contato com aquela informação. Ponto. Agora vem o outro. Nos intervalos das encarnações, a gente pode aprender em uma hora aquilo que exigiria anos de aprendizado. Sem ter estudado aqui, ou em qualquer condição, a gente estudaria em uma hora lá e aprenderia equivalente a 20 anos aqui na Terra, por exemplo. Então, essa aqui não ficou clara, por isso que eu disse que é da dupla interpretação, mas de toda forma, é bom nos prepararmos, tendo pelo menos a ideia do que é aquele assunto aqui. É porque, na verdade, quando estamos encarnados, nós não acessamos todo o nosso potencial de conhecimento. Tem muitos conhecimentos que já adquirimos em outras vidas e que ficam bem claros quando estamos desencarnados. Além do bloqueio material ser algo muito grande. Tanto que nós ficamos aí quantos anos estudando para a gente poder ter um conhecimento básico. A gente começa no prézinho ali brincando, estudando, depois pega o Fundamental 1, Fundamental 2, depois vai para o segundo grau para a gente ter um conhecimento básico. Então são anos e anos de estudo para poder fixar. Quando nós estamos libertos do corpo físico, logicamente que os nossos conhecimentos vão ser muito mais acessados, inclusive lembrança de outras vidas. Sim, isso aí está mostrando aquilo que você já tem do passado. Agora, por exemplo, física quântica é normal, é nova. Informática é nova. A gente aprende. Tudo que a gente aprender aqui vai facilitar para a gente no plano espiritual, óbvio. Ou se a gente não ligar de estudar aqui, chega no plano espiritual, a gente vai aprender com facilidade. Eis a questão, certo? Então, certamente que se você começou a estudar aqui, lá você vai ter mais facilidade de aprender. É o que dá a entender aqui na questão. E a outra interpretação é que se você chegar lá e resolver estudar, em poucas horas você domina um assunto, mas tem uma questão, se houver progredido em inteligência. Nenhum conhecimento é inútil. Por outro lado, todo conhecimento é útil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo.
E porque cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, quanto mais você se intelectualiza, mais você desenvolve. Mas se você não desenvolver o sentimento da bondade, da compaixão, não lutar para vencer seus vícios, você passa por algumas dificuldades. É necessário começarmos a trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para procurar fazer com que a gente se faça melhor. Porque muitas pessoas passam aqui na Terra com belíssimas conquistas de solidariedade, de compaixão, mas tem um vício que o prende a um patamar que o trava no solo, o trava aqui na Terra. E esse vício que ele tem que sobrepujar, que ele tem que superar-se, que ele tem que vencer, para poder crescer com as conquistas que ele já tem. Então, a gente tem que entender isso, que é um conjunto de fatores que vão se contrabalançando, como o yin e yang, duas metades que se complementam, para fechar o círculo. Então, se um expande, o outro vai diminuir. À medida que a gente faz com que o nosso sentimento melhore e o nosso conhecimento também melhore, a gente vai fazendo um ponto de equilíbrio para a gente crescer. Mas temos que ter fé em Deus, temos que acreditar no poder superior da vida e temos que agir dentro dos padrões e conformidades que esse poder superior espera de nós, para que nós alcancemos um patamar evolutivo superior. É necessário desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento do sentimento e da espiritualidade, do respeito a Deus, da compaixão, da solidariedade. Ou seja, você tem que desenvolver um conjunto de virtudes e qualidades sempre num grau maior do que aquele que você já tem, para que você cresça, evolua e aperfeiçoa. Questão 899. Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. É importante entendermos isso aqui muito bem. Porque muitos, ao darem 2 passos à frente, já não querem olhar para trás para os amigos que ficaram para trás. E começam a achar que tudo vai ser um passo de mágica para todo mundo, como foi para ele. Não. Cada um vai conquistando segundo as suas potencialidades, que foram trabalhadas em outras vidas, e quanto mais ele tiver compaixão e solidariedade, mais ele desenvolver o sentimento de amor e do bem, mais ele impulsiona o conjunto para o crescimento. Por isso, é de tanta importância a gente buscar esse crescimento, essa solidariedade, esse impulso de fazer o melhor possível. Porém, são raros aqueles que olham para trás. Questão 900. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Pergunta grandona e resposta pequenininha, né? É um compromisso com a consciência má. E se você não ensinou seus herdeiros a serem solidários, a serem pessoas que contribuam com o bem, automaticamente esses espíritos começam a sair da linha de sucessão. Sabe o que é isso? Não poderão reencarnar em famílias ricas. Ao desencarnarem, egoístas vão reencarnar como pobre. E a própria patriarca, que juntou todo o patrimônio, não vai desfrutar desse patrimônio. Então, é importante entendermos que se você criou seus filhos com egoísmo, arrogância, vaidade, futilidades, sem o compromisso com a consciência do amor, da fraternidade e do bem, eles estarão alijados do processo da herança. Por quê? E você mesmo não vai poder herdar como neto ou bisneto dos seus filhos. Porque você foi egoísta, você só acumulou para você ou para a família.
À medida que você acumula para o bem-estar da sociedade, você fez o patrimônio, você reinveste para gerar emprego, para gerar bem-estar para as pessoas, então você estará crescendo e tem o direito de reencarnar na linha sucessória para dar continuidade ao seu trabalho. Agora, se simplesmente quis acumular, você estará fora do processo da herança dos bens que você gerenciou, que você gerou, que você adquiriu. Por isso, é importante, junto com o conhecimento técnico, o desenvolvimento da compaixão e da solidariedade. Todos aqueles que assumem a liderança de uma família, constroem o seu patrimônio, perdem tudo se não souberem desenvolver o sentimento de amor e compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em situação inferior a nós. É um trabalho árduo que todos nós devemos procurar fazer. Por isso que é o compromisso com a consciência má. E aí você não vai poder desfrutar dos seus bens nas próximas existências. E também tem outro detalhe. Se você ensina seus filhos a serem egoístas com os seus semelhantes, você está ensinando o procedimento que eles vão ter para com você no final da vida. Então, são aqueles filhos que ficam brigando para tentar pegar toda a herança só para uma pessoa, ficam querendo que os pais morram logo para poder ficar com herança, não adquirem aquele sentimento, aquela virtude de amar os pais, de respeitar os pais. Por quê? Porque foi ensinado a eles que o material é extremamente importante. E é nesse propósito que eles vão se fixar. Os pais vão receber de volta as angústias de verem seus filhos insensíveis perante a eles mesmos. E um detalhe importante, se eles são egoístas, muitas das vezes não saberão gerenciar. Nós vimos um caso numa capital brasileira que o patriarca ele tinha uma rede de lojas. Uma rede de lojas que atendia as pessoas de baixa renda. Mas eram muitas lojas. Ele ficou bem velhinho, já não conseguia gerenciar. Ele passa, então, para o filho. E o filho, cheio de senhor de si, todo arrogante, tira a contadora da empresa, que era uma senhora já mais velha, e coloca uma nova. Ele não teve nem a sensibilidade de colocar a nova para trabalhar com ela, para ir aprendendo, pegando o know-how. 6 meses depois, a empresa estava mal das pernas, mas 6 meses a empresa faliu. Em 1 ano, ele conseguiu falir uma rede de lojas, porque o cérebro da empresa era uma contadora com quase 40 anos de experiência. Então, se ele tiver, educar filho não tem manual, é uma coisa extremamente complexa. Não sabemos o que está nos meandros do processo evolutivo de cada um de nós. Mas uma coisa é certa. Ensine a solidariedade, ensine o respeito ao próximo, que você estará dando um grande passo importante, mesmo que ele não assimile no primeiro momento. Questão 901. Figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que dependa para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peça-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? O que goza, porque é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Entenderam que a intenção é muito importante? Não dá nada para ninguém, mas também não dá a si mesmo. Metade do castigo ele já recebeu. O outro, porque o tesouro vai ficar, não vai ter dono, vai ficar para outros e outros. Já o segundo, ele só gastava consigo mesmo. Certa vez, as pessoas falam, mas não deve falar coisa da mediúnica. Desde que falemos com respeito e no sentido instrutivo, podemos falar. Atendemos um espírito e ele disse ter no guarda-roupa cerca de 1,5 milhão em terno de luxo.
E ele não tinha filho, então os sobrinhos estavam brigando para pegar os ternos para eles. E não chegavam a um acordo, cada um queria este ou aquele terno. E eram muitos, era um guarda-roupa cheio. E assim ele tinha outros e outros valores, e ele ficava tentando adoecê-los para que eles morressem e não, entre aspas, o roubassem. O castigo dele foi assistir os filhos, os sobrinhos, disputando ali quem pegaria os paletós, os ternos. E isso doía mais nele, que ele tinha paixão com aqueles ternos caríssimos que ele comprava em várias épocas, em várias situações, para cada ocasião. Então, gente, é muito delicado a vida aqui na Terra. Nós temos que aprender que o espírito não é porque morreu ficou livre de tudo. Você vai carregar os seus sentimentos. Onde está teu tesouro, aí está o seu coração, ensinou-nos Jesus. Portanto, nós temos que saber agir com segurança, com discernimento, para administrarmos bem. E uma coisa, se você não tem filho, sabe que os seus herdeiros vão ser seus sobrinhos? Faça um bendito testamento antes, registre em cartório e passe para um advogado de sua confiança. E avise os seus parentes que esse testamento está nessa situação, para que você sofra menos, que aí você já faz o seu processo de desligamento. Se você tem filhos e tem patrimônios mais abstratos, como esse que tinha um guarda-roupa cheio de ternos, que era um grande patrimônio, faça também seu testamento para os seus filhos não brigarem. Oriente-os a saber dividir segundo o que você deixou escrito, porque perante a lei dos homens e de Deus, a sua consciência está mais tranquila. Nós conhecemos uma pessoa, ele tinha 12 filhos e um sítio bem grande, e tinha que dividir para os filhos. Ele parou um dia e falou assim, se eu morrer, eles nunca vão chegar a um consenso para dividir isso aqui. Ele mandou medir a propriedade, fez a divisão pelos 12, colocou do jeito que ele queria, para beneficiar a pessoa que cuidou dele até o final da vida, que ele estava cuidando dele, iria cuidar até o final da vida, teria que receber um benefício diferente, e mostrou para os filhos, olha, é isso aqui. Fiz a divisão, fiz o sorteio começando da direita, começando da esquerda, começando do mais novo, começando do mais velho, sempre essa porção aqui ficaria para a pessoa que cuida de mim. E mesmo assim, tem uma irmã que não fala com a outra até hoje. Questão 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer bem? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será desfazer o bem a si mesmo? Em primeiro lugar? Que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Aqui as pessoas falam assim, se eu ganhar na Mega Sena, vou dar 10% para os pobres. Se eu ganhar tal coisa, eu vou fazer isso. Se eu conseguir um melhor emprego, eu vou fazer isso. Mas o que você já está fazendo? Isso é interessante. O que você já está fazendo? E certa vez, vendo uma família em uma grande miséria, eu pensei assim, eu podia ganhar esse prêmio que está acumulado, porque eu ia dar um apartamento para essa família. E aí, passou o tempo, veio o sorteio, não ganhei, fiquei até triste por causa daquilo ali, que eu fiquei com muita compaixão daquela família, naquela condição, uma família de 11 filhos dentro de um quarto, um banheiro externo que era para outra família da frente também, e uma cozinha pequena, e aquelas 11 pessoas dormindo dentro do mesmo quarto. Aí, o Espírito disse assim, e quem disse que eles podem ganhar uma casa? Eu falei, opa, como que é o negócio? Eles estão ali porque são grupos que precisam passar por certas experiências de tomada de consciência que eles ainda não tomaram. Então, até para fazer o bem, nós temos que saber ouvir os espíritos. Porque se você chega e fala assim, eu vou ajudar essa família. O pensamento que prevaleceu, eu vou ajudar essa família. Louvável, não tem erro. Mas aquela família não está no momento de receber o benefício. Então, nós vamos ajudar algumas famílias. Mas vamos consultar os espíritos se eles podem ser ajudados ou não? É questão de discernimento.
Aí eu perguntei assim, e alimento, levar o alimento? É obrigação nossa. Levar alimento para eles não passarem fome é obrigação nossa. Agora, interferir nos mecanismos de reajuste, no mecanismo do processo de reeducação da alma, aí nós temos que ter muito cuidado na hora de mexer. Também não é errado você dar uma casa para uma família. Ah, mas eu agora estou em dúvida, eu não sei se elas merecem ou não. Dá. Se você tiver oportunidade de conversar com os espíritos para saber se aquela família deve receber a casa ou não, é importante. Agora, pense em outra coisa. Eles vão poder pagar os impostos dessa casa? Então você tem que fazer o bem, mas saber até o limite que esse bem vai trazer de benefícios. Certo? Por isso que ele coloca aqui, qual o desejo, qual o intuito. E depois, mais tarde, eu fui entendendo outros meandros que viriam das consequências de você ajudar uma pessoa assim. Então, nós temos que prestar atenção em muitos detalhes para fazermos o bem. Eu trabalhei numa casa espírita muito grande aqui em Belo Horizonte e o mentor falava assim, é importante saber como convém saber. E, uma vez, numa mensagem de psicografia, pediu para que não ajudasse os assistidos na nossa casa. E, de preferência, não ficássemos deixando que eles achassem nosso endereço, soubessem onde a gente mora. Uma pessoa falou, mas, nossa, a gente está aqui convivendo com eles, a gente faz amizade e não pode fazer isso? Ele disse, não, você não sabe com quem eles convivem. Você também não sabe quem realmente são eles. Então, nós tínhamos que ter certos cuidados. E uma família resolveu não obedecer essa recomendação. E os assistidos foram lá. Cadê a fulana? Ah, viajou. E quando ela chegou, tinham feito a mudança dela. Então, tudo na nossa vida nós temos que ter prudência e discernimento. Tudo na nossa vida nós temos que ter prudência e discernimento. Até para fazer o bem. Porque tem um limite de envolvimento, até porque muitas vezes podem nem ter sido as próprias pessoas. Questão 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar? Que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Então, ele deixa para a gente aqui algumas perguntas de cunho pessoal. Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. E certa vez, uma pessoa falando que queria ganhar muito dinheiro para ajudar muita gente, falou, então você não precisa de ganhar muito. Pode continuar a sua vida. E os outros vão continuar na vida deles. Se você quer para ajudar os outros. E a gente fica pensando assim, por que essa pessoa fica querendo ter muito para ajudar muito? É necessário que comecemos a aprender a fazer o pouco que nós já temos em mãos. Com aquilo que nós já temos em mãos, fazermos um pouco que seja, mas fazermos o bem. Procurarmos nos ajudar mutuamente, procurarmos fazer com que aquilo que Deus nos ofereceu como oportunidade de crescimento espiritual, como condição de vida, seja para o nosso sustento, mas que tenhamos sempre uma parte reservada a fazer o bem. À medida que a gente vai se fortalecendo nesses ideais, automaticamente começa a aparecer oportunidades para fazermos algo mais, para fazermos um pouco mais. E assim nós temos que estar sempre lutando, sempre trabalhando na busca desse fazer algo mais, de construir algo mais. Ao longo da nossa existência, e esse algo mais, tanto seja de crescimento pessoal, de crescimento dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, mas também de ajudar aos nossos semelhantes. De ajudar aqueles que têm necessidade, aqueles que passam de alguma forma, por uma carência do necessário. Lógico,
conforme você teve a questão sobre o assunto. Se você tem uma condição de vida estável, ou que seja pobre, e fica rico, você tem um compromisso com a sua consciência de fazer um pouco mais. Então, conquistar a riqueza não é errado. Errado é usar mal a riqueza. Se você está no caminho de fazer o bem, quer ajudar os próximos, quer ajudar o semelhante, ótimo. Agora, um detalhe muito importante. Quando você mantém essa intenção de fazer pelo outro, essa intenção de ajudar o outro, sempre tem alguém que vai fazer. E às vezes você pensa, nossa, mas é isso que eu queria fazer. Regozije-se no Senhor, porque os seus pensamentos criaram aquela massa de ideias necessárias para que alguém fizesse. E isso é importante que a gente entenda, é importante que a gente tome as nossas devidas atitudes para estarmos sempre fazendo o que for melhor para a evolução de todos nós. Trabalhemos para sermos melhores, trabalhemos para edificarmos o bem ao longo da nossa vida. Por isso que é importante, até para fazer o bem, é importante a gente manter uma conexão de bons pensamentos, trabalhar em cima de ideias boas, porque geralmente nós temos pensamento muito invigilante. Então nós temos que procurar disciplinar o nosso pensamento para a gente poder conseguir cativar essas energias boas e mesmo que nós não consigamos produzir, por faltas de oportunidade, outros produzirão. E ficamos felizes porque o outro está fazendo. Porque para que alguém faça uma grande obra, tem que ter um concurso de ideias para aquilo acontecer. Ah, mas fulano é missionário. Mas quantas pessoas olhavam e falavam assim, mas eu tenho uma vontade grande de fazer tal coisa. Aí de repente ele vê que aquele outro está fazendo. Não é a pessoa se sentir diminuída, ficar para baixo porque o outro fez. Regozija-se de ter colaborado mentalmente para que as obras do bem tenham acontecido. É importante treinarmos a pensar construtivamente, a treinarmos a agir, fortalecendo as ideias do bem, do amor e da solidariedade entre as pessoas. Questão 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Jung e Freud trabalharam em cima disso e se tornaram um grande missionário da ciência. Vamos ver o que os espíritos dizem. Incorrerá em grande culpa se eu fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se eu fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então nós temos que entender o que está envolvido naquela situação. E aí vem o seguinte, você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa tem tal defeito. Aí você conta para o seu colega. Não para, veja bem, não tem esse jeito que essa pessoa faz isso? Aí a pessoa, faz. Aí o outro, é mesmo, eu não sabia que estava acontecendo isso. E aquilo vai ganhando uma dimensão e é mentira. Você achou, comentou com alguém que você achava daquilo ali, e aí vem todo o problema. Alguém é acusado nas mídias. É nosso dever calar. Nosso dever. No livro Consolador, Emmanuel nos lembra que, mesmo no tribunal de júri, compete ao espírita absolver. Aí a pessoa fala assim, se for um juiz, o juiz, ele estudou, ele tem uma responsabilidade legal de cumprir a lei. Se você fez isso, a lei diz para fazer assim. Então ele é juiz. Se ele é espírita, ainda bem que ele pode ser juiz para agir dentro do possível com o máximo de compaixão, mas tem que respeitar a lei. Se você está lá, no tribunal de júri, absolva. Se o Emmanuel fala para a gente no tribunal de júri absolva, logicamente que a maioria das pessoas que vão para um tribunal de júri são advogados, que estão lá treinando, que estão estudando, eles vão tomar a decisão cabível dentro do conhecimento deles. Mas nós, que estamos de fora, temos que ter um cuidado enorme para não repetirmos igual o papagaio. Tá vendo o que fulano fez? Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu já tinha
Meu protetor já tinha me falado, o protetor está lá rezando para você ficar de boca calada. E você está lá condenando, condenando, condenando. Cuidado. Muito cuidado. Então, nós espíritas temos que ter o discernimento de não sairmos fazendo condenações de ninguém. Mesmo que nós tenhamos conhecimento dos fatos, não nos compete comentar ou fazer o julgamento. Se comentarmos, vamos colocar um toque de evangelho no comentário, um toque de amor no comentário. Porque vivemos num mundo cheio de fake news, que a gente nunca sabe onde é a verdade. Portanto, discernimento e, na maioria das vezes, silêncio e oração. Como é bom a oração nesse momento. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho de vosso vizinho e não vê a trave no seu próprio. Isso é muito importante para nós. Queremos julgar o outro e não julgamos a nós mesmos. Quando eu comecei a estudar a Bíblia com mais atenção, com mais capacidade de absorver os ensinamentos, por acaso um dia eu abri, um acaso que não existe, neste versículo. Eu achei que ele era uma grande ferramenta para o meu dia a dia. E quando eu falava isso para algumas pessoas, elas ficavam enfurecidas e outras ficavam agradecidas por conhecer e achar interessante que no Evangelho tinha algo tão importante, tão bom, que eles nunca tinham imaginado. Então, temos que ficar atentos e vigilantes para que a gente entenda as máximas que tem no Evangelho e aplicá-los para a nossa educação, para o nosso aperfeiçoamento. Nada de julgar o outro se não sabemos os meandros da situação e, logicamente, tem aquele momento que você deve apontar o erro da pessoa para prevenir o outro de não cair naquela situação. Mas aí, com educação, com discernimento, para que as pessoas tomem os devidos cuidados. Isso me faz lembrar uma história do Gandhi, real, que a mãe levou seu filho para que Gandhi conversasse com ele, porque o menino não podia comer doce e ele sempre comia doce, ele dava um jeito de pegar o doce e comer. E Gandhi pediu para aquela mãe que o trouxesse algumas semanas depois. Quando ela o trouxe, Gandhi chegou para o menino e disse: "Você não pode comer doce." E depois o menino melhorou, passou realmente a não comer doce, mas a mãe ficou intrigada e voltou lá para conversar com ele. E perguntou a ele: "Por que você não falou para o meu filho algumas semanas atrás para que ele não comesse doce?" E ele disse: "Naquele momento eu ainda comia doce. Para que eu pudesse falar com ele, parar de comer doce, eu tinha que parar de comer doce também." Então, é o exemplo, é a vivência. Quando você vive uma virtude, você tem um poder de convencimento no outro. Se você não vive, você não vivencia, você não consegue fazer com que o outro mude. Por que você não mudou? Questão 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal.
apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. E lembre-se que existe a próxima reencarnação e existe o Código Penal da vida futura. Deem uma lida lá no Céu e Inferno, Código Penal da vida futura, e vão observar isso aqui. E muitas das vezes, quando se fala no mal da sociedade em si, mostra que se você não faz aquilo ali, você está fora do padrão. O padrão é todo mundo fazer aquilo. E muitas vezes, a grande minoria faz aquilo. Defender a minoria é justo, mas não dá glamour para a minoria se essa minoria está num caminho que não é aceito pelos postulados éticos, morais e sociais da sociedade. Então, respeitar é uma coisa, dar glamour é outra, dar destaque, dar ênfase é outra. Respeitemos. Cada um segue seu caminho com respeito. Se todos respeitarem a individualidade do outro, ninguém vai passar por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de constrangimento, seja minoria, seja maioria, porque existe respeito. Existe um padrão de vida cristão. E quem vive de forma cristã não teme e não passa por certas injunções, por certos perigos que outros vivenciam e passam. E no nosso canal você pode encontrar o estudo do livro Céu e Inferno com todos os capítulos. No nosso site Kardec e Espiritismo, obras básicas, aí você colocar o mouse em cima, vai vir a lista das obras básicas, vai estar lá também o Céu e Inferno com todas as playlists para você acessar mais facilmente o YouTube, que o YouTube é uma infinidade de vídeos que tem lá. Então, Kardec e Espiritismo.com.br, você vai chegar no site que tem a lista de todos os estudos que nós já temos pronto. E também pelo canal, se você colocar Gelson Tracinho, o Céu e Inferno, a tendência é vir a listagem dos vídeos do Céu e Inferno, mas não vem na ordem. A ordem que o YouTube usa é a ordem dele, normalmente é os mais vistos, são a ordem aleatória. E dentro do site estão dentro da ordem cada capítulo que você vai encontrar com o nome do capítulo, facilitando a sua pesquisa e seu estudo. Letra A. Como em tal caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito, exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser, nos exemplos que dê. Então, se tem sinceridade, se tem um lado útil, um lado bom, vamos apoiar. Mas é questão exclusivamente de consciência de cada um avaliar e saber se lê ou não. Tem determinados livros que vão falando sobre a vida de Jesus e coloca dados tão negativos que eu simplesmente falo, não vou ler isso. Aí as pessoas vão lá ler, não, eu tenho que ler para me saber. Está falando mentira, não é interessante para mim. Então nós temos que procurar cultivar os bons ideais, os bons sentimentos. Conforme ele orienta ali na resposta. Questão 905. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? O professor é tentado por aquilo que ele ensina. A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não fazeis dar frutos que vos alimentam? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. E muitas das vezes a pessoa escreve: espíritos que não querem que a humanidade desenvolva aquele trabalho, aquele nível de consciência, aquele nível de organização, nível de evolução nas mais variadas áreas, partem para o ataque sobre aquela pessoa para tentar desviá-lo do caminho
ou impô-lo algumas ideias que não vai bater muito bem com o processo evolutivo dele. E com isso, tentar atrapalhar o trabalho. Então, compete a cada um de nós nos unir para fazermos realmente o bem e para edificarmos realmente o bem. Existem muitos autores que têm obras belíssimas. Não julgue a sua obra pela sua vida. Não fique tentando bisbilhotar a vida dele, senão você cai na questão anterior que falou. Tentar achar o defeito do outro para quê? Vamos seguir os ensinamentos bons, conforme está na questão também anterior. Pegue o que é bom, aplique na sua vida e cresça. Certa vez, um amigo nosso estava passando por um processo de obsessão bem sério. E o ponto fraco dele era uma pessoa da família que ficava sempre doente. E um dia, na reunião de tratamento espiritual, um espírito disse que ele era um padre e que impunha regras muito rígidas para todos, mas ele não cumpria. Ele era bem... Eu não quero usar uma palavra agressiva. Ele era bem liberal, vamos dizer assim, consigo mesmo, e extremamente rígido com a comunidade. E o doutrinador simplesmente fez uma pergunta para eles. Se ele foi rígido com vocês, vocês erraram menos. Ah, lógico, a gente não errava, porque ele orientava a gente a fazer o certo. Mas depois nós descobrimos que ele fazia um monte de coisa errada. Eu, poxa, quem perdeu? Vocês que fizeram o bem, fizeram o certo, ou ele que não conseguiu fazer o certo? E aí desfez a obsessão. E o espírito entendeu que eles tinham crescido espiritualmente muito, principalmente na hora que eles desligassem daquele pensamento de vingança, porque o outro ensinou e não fez, e procurassem seguir aquilo que eles tinham aprendido que era o correto fazer. Então, gente, quando a gente fala em crescimento, interferência, nós estamos na Terra, um planeta extremamente primitivo, mas bastante intelectualizado. Então, esse nosso primitivismo moral e ético nos prende a determinados conceitos e, como espíritos, vamos vivenciar esses conceitos ético-morais presos, tais quais vivenciamos. Então, temos que procurar transcender, abrirmos-nos para as leis divinas, abrirmos para o amor, para a solidariedade, para a compaixão e para o crescimento dos valores éticos e morais da nossa vida. E se pudermos ajudar os outros que estão ao nosso lado a seguir o mesmo caminho, ótimo. O resto virá sendo com o tempo acrescentado para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para nos aperfeiçoarmos. Questão 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade. É que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Então, é natural que coloquemos na balança o bem e o mal que praticamos e ver se estamos fazendo mais o bem do que o mal. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito desde que de tal não se envaideça, porque então cairá noutra falta. Falar do bem que fizemos, da vitória que conseguimos, é bom, é útil, mas não podemos nos envaidecer dela. Engraçado que o mal ninguém fala. Muito mal, às vezes, vai confessar a alguém, mas o bem todos querem falar. É útil, é bom e é necessário. Mas é importante sabermos discernir para não cairmos em determinadas tentações ou situações de querermos aparecer e envaidecer-se daquele bem que tivermos feito. A questão vai vir um pouco mais à frente, que está nesse capítulo, mas a gente já adianta aqui um resuminho dela e faz uma passagem rápida para nos preparar para a próxima. Quando ela chegar, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. Se você sabe das suas fraquezas, não vai se expor em local onde a tentação vai lhe bater a porta. Por exemplo, se você sabe que em uma determinada região tem muito roubo,
Você vai botar um cordão de ouro caro e vai passar naquele local? Para correr no risco de ser roubado? Ou talvez na certeza de ser roubado? Da mesma forma, se você tem um ponto fraco, não procure meios e ambientes onde aquele ponto fraco vai ser testado até que você tenha certeza que você já o venceu. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, vamos entrar um pouco mais à frente, essa é a resposta de Santo Agostinho, e a gente tem que procurar então ver como que a gente vai se reformular, como que a gente vai se modificar. Para sabermos se agimos bem ou mal, é necessário nos evangelizar. É necessário estudarmos o Evangelho para tomarmos consciência dos nossos atos e agirmos com mais discernimento, com mais amor e respeito uns pelos outros.